Vamos introduzir o tema de hoje, dos elementos gerais do universo, espírito e matéria, que não é um estudo muito fácil, mas vamos a esse estudo fazendo algumas considerações que achamos importantes para a compreensão do tema. Começamos dizendo que Leon Denis, em seu livro O Porquê da Vida, capítulo 3, nos diz: o homem participa de duas naturezas. Pelo seu corpo e órgãos, deriva da matéria. Pelas faculdades intelectuais e morais, deriva do espírito. Ainda, Leon Denis, em seu livro O Grande Enigma, nos diz que Deus é a inteligência suprema, que Deus governa os mundos, que Deus manifesta-se por suas leis sábias e profundas, ordenadoras e conservadoras do universo, que Deus é a fonte eterna da vida, de toda a verdade, de toda a sabedoria e de todo o amor. Deus é a vontade que constrói as fórmulas e fixa as leis. Deus é energia mental. Na revista O Reformador, de agosto de 1999, Washington Borges de Souza, num artigo intitulado Deus, nos diz que o sentimento da existência de Deus e do Espírito é inerente ao ser humano, está dentro da pessoa, mesmo que ela o negue e se considere materialista. Diz-nos também que, à medida que formos aprimorando nosso intelecto e desenvolvendo nosso senso moral, mais nos aproximaremos da natureza íntima da divindade, mediante, claro, sucessivas reencarnações. Por enquanto, temos que permanecer nos limites da nossa capacidade de entender e aceitar com humildade o que ainda é mistério para nós, o que vai para nós devido às nossas limitações, mas essas limitações são temporárias. Também lembramos que estamos num mundo de provas e expiações e podemos dizer que estamos na infância da evolução espiritual. Assim como as crianças não têm capacidade de entender determinadas situações, nós, em nosso estágio evolutivo, também não temos ainda capacidade para entender determinadas ocorrências referentes à criação. Conforme vamos evoluindo espiritualmente, vamos conseguindo progredir no conhecimento das coisas. As investigações científicas são um meio de progredir no conhecimento das coisas, mas os cientistas, também sendo seres humanos, estão sujeitos às mesmas restrições que nós. Entretanto, sabemos que os cientistas, em geral, para beneficiamento da lei do progresso, são secundados por espíritos superiores, que os inspiram em suas pesquisas. Temos o exemplo de Isaac Newton, que com a queda da maçã, teve a inspiração da lei da gravitação universal. No nosso século, já temos informações dadas por espíritos, como, por exemplo, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier. Ele nos fala sobre fenômenos relacionados à matéria intangível. Então, hoje sabemos mais do que os espíritos disseram na época de Kardec, pois eles não podiam, naquela época, passar outras informações, porque elas não seriam compreendidas. Vamos agora, então, finalizar dizendo que só Deus sabe o princípio da matéria. Deus é a fonte criadora, nunca esteve inativo. Como disse Jesus, meu Pai trabalha sempre. E falando de Deus, vamos ler um texto para ser apreciado pelo nosso coração, intitulado Deus. A loja de Deus. Caminhando pela rua, vi uma loja que se chamava a Loja de Deus. Entrei na loja e vi um anjo no balcão. Maravilhado, lhe perguntei:
Santo anjo do Senhor, o que vendes? Ele me respondeu: todos os dons de Deus. Custa muito caro? Não, tudo é de graça. Contemplei a loja e vi jarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria. Tomei coragem e pedi: por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, vidros de fé, bastante felicidade e salvação eterna para mim e para toda a minha família. Então o anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho que cabia na minha mão. Sem entender, perguntei-lhe: como é possível colocar tantas coisas nesse embrulho? O homem respondeu-me sorrindo: meu querido irmão, na loja de Deus não oferecemos frutos, apenas sementes. Bem, na loja de Deus não oferecemos frutos, apenas as sementes. É isso aí, né? Então, agora, apenas para demonstrar o que nós vamos definir, vamos dizer o seguinte: a matéria é aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos e que é impenetrável. Não conseguimos passar através de uma porta, uma janela fechada, uma parede. Então perguntamos: as definições de que a matéria tem extensão, impressionam nossos sentidos e é impenetrável são exatas? Os espíritos nos dizem que, do ponto de vista dos homens, essas definições estão exatas, porque os homens falam apenas do que conhecem. Entretanto, os espíritos nos dizem que a matéria existe em estados que ainda são desconhecidos pelos homens. Ela pode ser tão etérea e sutil que não cause nenhuma impressão aos seus sentidos. Contudo, para eles, espíritos, mesmo a matéria mais sutil é sempre matéria, embora para os encarnados não o seja. Sendo assim, que definição os espíritos dão à matéria? Eles nos dizem: a matéria é o elemento que prende o espírito ao mundo físico. É um instrumento que o espírito utiliza para se manifestar e exercer sua ação no mundo material. Sobre isso, há uma nota de Kardec, que diz o seguinte: a matéria é um instrumento que o espírito utiliza para exercer sua função no mundo material. Pode-se dizer que a matéria é o elemento intermediário. É com a ajuda da matéria que o espírito se manifesta no mundo físico. E qual a designação que a física dá à matéria? 1. Matéria visível é designada de matéria. 2. Matéria invisível é designada antimatéria. A matéria no vazio, no vácuo, nos buracos negros. Mais uma vez, Leon Denis nos elucida. Ele nos diz: o espírito reside na matéria como um prisioneiro na sua cela, e acrescenta que a matéria declina, a matéria enfraquece e se desagrega. Mas, ao contrário da matéria, o espírito, pela educação e experiências pelas quais passa, aumenta seu poder e se fortifica. Diz-nos ainda que o corpo, matéria, não passa de um vestuário de empréstimo, de uma forma passageira, de um instrumento pelo qual a alma prossegue a sua obra de depuração e progresso. A vida espiritual é a vida verdadeira, que não tem fim. Além da matéria e do espírito, temos um terceiro elemento, o perispírito, matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. Nós não vemos o nosso perispírito. Ele envolve a alma e acompanha o espírito
quando o homem parte para o mundo espiritual. Então, o que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. Os espíritos nos dizem que não é fácil para o homem explicar a natureza íntima do espírito, porque o espírito, visto que não é uma coisa palpável, o homem não encontra palavras para defini-lo. Mas, para eles, espíritos desencarnados, o espírito é alguma coisa, uma vez que o nada não existe. A física afirma que há matéria no vazio, donde podemos concluir que também para a ciência o nada não existe. Leon Denis nos diz: cada alma é a irradiação da grande alma universal, uma centelha divina gerada por Deus. Agora perguntamos: espírito e inteligência são sinônimos? Resposta: a inteligência é um atributo do espírito, mas faz parte da matéria. Porém, como espírito e matéria têm a mesma origem, para os homens, inteligência e espírito podem ser considerados sinônimos. Vamos acrescentar que o espírito independe da matéria, não é uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som é propriedade do ar. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para que o espírito possa se manifestar para o homem, porque o homem não consegue perceber o espírito apenas pelos seus sentidos, sem a matéria. Então vem a pergunta: podemos imaginar o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Sem dúvida. Sendo o espírito independente da matéria, podemos, pelo pensamento, conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Então, chegamos à conclusão que existem dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito. Acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Assim sendo, Deus, espírito e matéria constituem a trindade universal, o princípio de tudo que existe. Mas existe um outro elemento denominado fluido universal, que desempenha um papel importante para o espírito e a matéria propriamente dita, que é muito grosseira para que o espírito possa exercer diretamente alguma ação sobre ela. O fluido universal se distingue por propriedades especiais. Esse fluido, que é o fluido cósmico universal, é o agente utilizado pelo espírito, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. O que agrega à matéria é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é suscetível de inúmeras combinações, sob a ação do espírito, produzindo uma infinidade de coisas, das quais o homem não conhece senão uma pequena parte. Existe uma musiquinha que se canta no centro espírita que diz o seguinte: fluido universal não é vida, mas sem ele não há vida não. Vegetal, animal, não vivem sem fluido vital. Fluido vital é modificação do fluido cósmico universal, que dá origem a tudo o que existe no mundo material. Esse fluido seria eletricidade? Não, não, não. A eletricidade, o magnetismo são modificações do fluido universal, que é a matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser considerada independente. E agora perguntamos: podemos designar a matéria como matéria inerte e designar o espírito como matéria inteligente? Os espíritos respondem que não importa o nome que damos, mas temos que usar uma linguagem para nos entender, porque muitas controvérsias podem surgir quando usamos uma linguagem inadequada para exprimir as coisas que não tocam os nossos sentidos. Kardec observa que um fato domina todas as hipóteses sobre
matéria e espírita. Vemos matéria, que não é inteligente, e vemos um princípio inteligente, independente da matéria. A origem e a conexão de espírito e matéria são desconhecidas para nós. Assim sendo, quer espírito e matéria tenham ou não uma fonte comum, quer a inteligência tenha existência própria ou não, quer seja mesmo, segundo a opinião de alguns, o espírito e a matéria, uma emanação da divindade, Kardec diz: nós ignoramos. Espírito e matéria são diferentes, razão porque admitimos que formam dois princípios constitutivos do universo. E Kardec finaliza seu texto dizendo que o que temos, acima de tudo, é uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-se pelos seus atributos especiais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Para encerrar, vamos ler um texto que ficará para a nossa reflexão. Cuidar do mais importante. Era uma vez o jovem que recebeu do rei a tarefa de levar uma mensagem e alguns diamantes a um outro rei de uma terra distante. Recebeu então o melhor cavalo do reino para levá-lo na jornada. Cuida do mais importante e cumprirás a missão, disse o soberano ao se despedir. Assim, o jovem preparou o seu alforge, escondeu a mensagem na bainha da calça e colocou as pedras numa bolsa de couro amarrada à cintura sob as vestes. Pela manhã, bem cedo, sumiu no horizonte e não pensava sequer em falhar. Queria que todo o reino soubesse que era um nobre e valente rapaz, pronto para desposar a princesa. Aliás, esse era o seu sonho e parecia que a princesa correspondia às suas esperanças. Para cumprir rapidamente sua tarefa, por vezes deixava a estrada e pegava atalhos que sacrificavam sua montaria. Assim, exigia o máximo do animal. Quando parava em uma estalagem, deixava o cavalo ao relento. Não lhe aliviava da sela e nem da carga. Tampouco se preocupava em dar-lhe de beber ou providenciar alguma ração. Assim, meu jovem, acabarás perdendo o animal, disse alguém. Não me importo, respondeu ele, tenho dinheiro. Se este morrer, compro outro. Nenhuma falta fará. Com o passar dos dias, e sob tamanho esforço, o pobre animal, não suportando mais os maus tratos, caiu morto na estrada. O jovem simplesmente o amaldiçoou e seguiu o caminho a pé. Perder o animal e apenas guardar as pedras não será um bom marido nem rei, pois terá olhos apenas para o tesouro do reino e não dará importância à rainha nem àqueles que o servem. Vamos então vamos comparar essa história que acabamos de ouvir com o ser humano que segue a sua jornada na vida, tão preocupado com o seu exterior, isto é, com os seus bens, que tudo guarda como se fosse ouro, esquecendo de alimentar a sua alma e espírito com a alegria e o amor de Deus. Certamente não cumprirá a missão, já que não sabe guardar o que é mais importante. Graças a Deus. Assim, então, nós terminamos aqui com o nosso texto, cuidar do mais importante e que ele fique para nós como uma lição daquilo que nós devemos cuidar. Assim seja, graças a Deus.